Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos para a nossa terceira aula, terceira live dessa série de 30 aulas sobre educação para o trânsito. Para quem já assistiu às demais aulas, sabe que eu disse que a gente vai de uma maneira mais devagar, mais lenta, mas o objetivo é ter todo o subsídio, ter todo o suporte necessário para a gente efetivamente entrar no tema da educação para o trânsito e da história, principalmente, né, da educação para o trânsito e o contexto em que essa história vai acontecendo, em que as ações vão acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um feedback em relação ao áudio, se vocês estão me ouvindo direitinho, e aí a gente já começa essa aula de hoje. Muito obrigada e boa noite a todos. Cássia, Elisângela, a gente, José, tá ouvindo? Perfeito, muito bom. Então vamos lá. Ontem, na verdade na aula 1, né, eu trouxe aqui o conceito do tema trânsito de uma maneira mais ampla, para além, né, do conceito legal. Na segunda aula eu falei sobre a violência no trânsito, o conceito de violência, o conceito de acidentes de transporte, sinistros de trânsito. E hoje a ideia aqui é trazer um pouco um pouco não, né, na verdade trazer muita informação sobre o período colonial, então na história mesmo do país, do nosso país, e como é que a história da mobilidade ela foi acontecendo. Então a história da mobilidade no trânsito aqui no nosso país, ela tem raízes fortes nas transformações, especialmente nas transformações tecnológicas e também nas transformações econômicas, né? Isso tudo antes ali do século XIX. Então, eu vou trazer esses marcos hoje, uma parte, né, desses marcos, que não vai dar para a gente ver tudo na aula de hoje, mas o início nessa área do transporte, mas nada ainda sobre a educação para o trânsito, porque nessa época a gente nem falava, né, nem se pensava em educação para o trânsito ainda. Ah, mas por que falar disso, né? Porque é importante a gente entender essa história mesmo do trânsito, da mobilidade do nosso país. E eu tenho certeza que, para quem gosta de estudar, e eu sei que muitos de vocês são apaixonados por conhecimento, então tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é importante lembrar, né? Quer dizer, ontem eu falei sobre o transitar humano e que esse fenômeno ele acontece desde quando, né, desde que o ser humano existe. Então, desde os primórdios existem, né, pinturas rupestres que mostram lá os homens se deslocando entre um lugar e outro, ou deslocando suas cargas entre um lugar e outro. Então, vamos considerar que antes de 1500, porque a gente vai começar aqui pelo período colonial, mas antes de 1500 aqui no Brasil já existia trânsito. Obviamente, os indígenas já transitavam, eles já faziam ali os seus percursos. Partindo desse princípio, né, entendendo que a gente já tinha trânsito, mas a partir daqui, né, a partir de 1500, é que de fato a gente começa a ter uma regulamentação desse espaço, dessa utilização desse espaço, e é aí que começam também não só as organizações dos combinados, né, mas também a organização pelas regulamentações, pelas legislações. Então, até 1500, consideremos que o trânsito já existia, mas que a gente não tinha, né, as regras de trânsito, elas eram combinadas ali, mas a partir de 1500 a gente começa a ter ali um ordenamento mais jurídico, né? Falei também lá da época de Roma, né, sobre os cursos públicos, que foram as primeiras
regulamentações das vias públicas, mas aí a gente não está falando no Brasil, só relembrando um pouquinho, né, do que a gente conversou. Bom, então indo para esse período colonial, a partir de 1500, esse período ele foi marcado aqui no Brasil, basicamente, pelo desenvolvimento do transporte aquaviário. E ainda assim, caso houvessem alguns tipos de acidentes, nesse caso entraria, lembra da aula de ontem? Entraria como um acidente de transporte e não um acidente de trânsito ainda. Mas então a gente tinha um forte desenvolvimento do transporte aquaviário e pouquíssimos investimentos na área do transporte de vias terrestres, claro, né? Eram raros os caminhos que existiam e mesmo esses caminhos que existiam eram caminhos muito precários, né? Não tinha asfalto, enfim. E eles eram usados para atividades diversas, assim, principalmente, né, pela exploração de metais e de pedras preciosas, não tanto como a gente usa hoje, que é para o ir e vir, né? E aí a gente tem alguns marcos, claro que muito antes aí de 1500, mas a invenção da roda, eu falei isso também acho que na segunda aula, mas ela é até hoje, né, uma das grandes invenções do homem e que transformou a nossa maneira de viver. Mas além da invenção da roda, a gente tem também uma grande invenção que foi a máquina a vapor, que revolucionou completamente não só o trabalho, mas especificamente a área do transporte, da engenharia, enfim, e outras áreas. E claro, né, além de ter contribuído aí para o surgimento de vários meios de transporte, incluindo aí os automóveis, as motocicletas, enfim. Então, passamos por essa fase ali, né, entre 1500 até um outro marco que eu quis trazer aqui para vocês, que é no ano de 1769, foi quando o carro a vapor foi criado. Então, primeiro já tínhamos ali o motor a vapor, e aí o primeiro carro foi criado por um francês chamado Nicolas Joseph Cognot, não sei se eu estou falando da maneira certa, né? Cognot. E ele, em 1769, ele produziu, né? Ele criou o primeiro carro a vapor, que nessa época não era usado para ir e vir ao trabalho, né? Ele era usado na área militar. E aí depois dessa década, né, da evolução do automóvel, é que acontece um outro grande marco na história do trânsito e que afeta, lógico, diretamente o mundo, mas também aqui no Brasil, que foi a criação por um cara que chamava-se Nicolas Otto. E aí quem dá aula de mecânica, quem atua nessa área, né, deve sempre se lembrar das aulas enquanto a gente fala do ciclo Otto. E o ciclo Otto, ele foi dado esse nome, né, inclusive por causa do criador, que é o Nicolaus Otto, que em 1872, então já tinha lá desde 1769, tinha sido criado o carro a vapor. O Otto, ele vem em 1872 para criar o carro, né, ou o sistema ali de motor, que inclusive a gente, né, fala até hoje, que é o motor de combustão interna, porque até então os carros eles tinham o motor externamente, então a combustão era feita fora do motor. E aí ele vem com essa inovação, com esse que hoje a gente chama, né, do ciclo Otto, e causa aí uma grande revolução, não só no sistema de transporte, mas em várias áreas, inclusive o meio ambiente, né? Então a gente teve aí até esse momento dois importantes marcos aí. E aí, mesmo depois desse período colonial, então a gente já está ali em 1822, mesmo com a criação a gente já tinha roda, já tinha o automóvel, já tinha o motor a combustão interna. Então, mesmo com essa evolução do veículo, digamos assim,
esse ainda foi um período em que as ruas, as vias, né, os caminhos ali ainda eram muito precários, né? Então não existia, ainda continuava não existindo pavimento. Se a gente está lá em 1800 já, 1822, às vezes não tinha muito pavimento, tinham trechos, nada que não possa parecer com o que a gente tem agora em algumas vias, tá, pessoal? Mas tinham muitos trechos ainda com muita lama quando chovia, ladeiras que eram muito íngremes. Isso também, para quem é de Belo Horizonte, não é muita novidade, não, porque a gente, né, na cidade, na verdade não em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais inteira, a gente tem ladeiras muito íngremes. Mas eram ladeiras muito íngremes, muito escorregadias, então o trânsito ali, especialmente de veículos, era bastante perigoso até, né? Era bastante complicado, assim. E quando eu falo perigoso, perigoso mesmo de acontecerem os sinistros de trânsito, não apenas pela ausência, às vezes, de habilidade na condução do veículo, mas até pela condição da via mesmo, né? Bom, aí a gente, nesse período imperial, né, das ladeiras, nesse período imperial, então a gente está ali em 1828, 1830, a concentração, o que o governo pensava, governo, né, o império, né, o que se pensava ali aquela época, né, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer para expandir, para ampliar a nossa rota, a nossa rede, porque era disso que se tratava, né? A gente precisava chegar em lugares mais distantes, chegar em lugares antes inacessíveis, ampliar toda essa rede. Então esse era o pensamento àquela época. Ali não se estava pensando em, vamos educar esses motoristas. Não tinha nem carteira de habilitação nessa época, né? Não estava, a regulamentação em si, ela não estava acontecendo. Então, nesse período ali imperial, foi quando, assim, na política brasileira, eles começaram a pensar assim, olha, a gente precisa aqui se organizar. Então, a gente precisa organizar como é que vai ser a circulação nessa via, o que vai acontecer naquela outra ali. E aí tem uma lei, que é a lei na verdade, essa lei aqui, ela tá assim, lei de 29 de agosto de 1828. Então, voltando aqui, em 1828, uma lei de 29 de agosto, sancionada por Dom Pedro I, essa lei é um dos marcos, né, na legislação, na legislação de trânsito brasileira. Então, essa lei sancionada por Dom Pedro I, ela estabeleceu regras para a construção de obras públicas que tinham objetivos, seja da navegação dos rios, porque a gente tinha um trânsito muito forte nesse modal, né? Então, navegação de rios, abertura de novos canais para conseguir também chegar em outros lugares e, principalmente, a edificação de novas estradas, de pontes, de calçadas, enfim. E nessa lei de 1828, também Dom Pedro I, ele começou ali, né, estabeleceu a importância de estudos técnicos que fossem feitos por especialistas já, né, à época, mas a divulgação desses projetos também para essa construção das vias, cobrança de taxas, então não é de hoje, né, que nós somos cobrados para transitar em via pública, isso não é uma novidade, tá? IPVA, licenciamento, DPVAT, por aí vai, já começaram a surgir por aí, mas essas cobranças de taxas, elas eram diferenciadas ali, dependendo do tipo de uso. Só que assim, embora essa lei estivesse muito avançada já para essa época, por regulamentar, né, a circulação entre os veículos ali nas vias, ela não mencionava absolutamente nada sobre o comportamento desses condutores.
Tudo bem que a gente sabe que nessa época os carros eles andavam a velocidades muito baixas, etc., mas ainda assim eram conduzidos por seres humanos e a lei ela não se preocupa com isso. Essa pelo menos não trata, né, do comportamento humano e muito menos da educação para o trânsito. Bom, a gente chega lá para a década de 1830, aí essa década aqui no Brasil foi marcada por um boom ferroviário, então foi assim um investimento bem forte nesse setor, né, que aí teve um grande avanço também, principalmente por causa da utilização do aço, que era muito utilizado para a construção de pontes, de máquinas, e isso impactou, obviamente, diretamente o setor de transporte. E aí, mais um marco para a nossa legislação e também para a área do transporte no nosso país. Em 1861, Dom Pedro II, ele já fez uma coisa assim diferente, né? Ele inaugurou a primeira, na verdade assim, diferente porque né, à época ele já tinha condições de fazer isso, né? Mas ele inaugurou a primeira estrada brasileira, que era uma estrada asfaltada, na verdade não era uma estrada, é o que hoje a gente chama de rodovia, né? Mas era uma estrada que ligava Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, que não é Rio de Janeiro, tá, gente? Não sei se tem alguém de Juiz de Fora, eu sou mineira, mas a gente brinca que o pessoal de Juiz de Fora fala Juiz de Fora, né? Porque tá quase ali no Rio. Mas então esse trajeto que Dom Pedro fez, ele fez com a sua comitiva no veículo, né? E ele percorreu, ele foi de Petrópolis ao Rio, a Juiz de Fora, em Minas Gerais, numa diligência. Uma diligência, depois, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver a imagem de uma diligência, mas ela imaginem uma carruagem puxada a cavalos. Só que essa carruagem, vários cavalos, não é como essas carruagens que a gente vê, sei lá, nos filmes, enfim. Então ela tinha mais de um cavalo e naquela parte de trás, né, que era puxada, ali se cabia um monte de pessoas. E aí Dom Pedro II fez esse trajeto inaugurando essa primeira estrada pavimentada e inaugurada, isso em 1861. Bom, então a gente passou lá por todas as partes, até antes de 1500 que nós tínhamos trânsito, passamos por algumas evoluções, como o carro a vapor, o motor, né, do ciclo Otto, a gente já tem diligência, a gente já tem rodovias, né, hoje a gente chama de rodovias, mas estradas, caminhos com um pouco mais de qualidade, então você tinha ali uma facilidade maior para esses deslocamentos. E aí, um outro marco aqui no Brasil, e nada ainda de capacitação dos motoristas, de educação para o trânsito, absolutamente nada. E nem de uma legislação em nível nacional também para tratar do tema trânsito e transporte. Era tudo assim ainda muito incipiente, né? Regras que regulamentavam coisas muito específicas. Um outro marco aqui no Brasil, em 1872, o sistema de transporte público, que é um setor extremamente importante, né? Um setor responsável também pelo desenvolvimento econômico das cidades, dos estados, do país, aqui no Brasil, em 1872, foi, digamos, né, o primeiro transporte público coletivo que surgiu. Porque até então tinha ali as diligências que levavam algumas poucas pessoas, mas um transporte público para se levar um número maior de pessoas somente ali em 1872. E era um bonde, imaginem, né? Um bonde, só que um bonde puxado a cavalo. Mesmo a gente já tendo o motor
do ciclo Otto, o motor a combustão interna, o motor a combustão externa, o carro movido a motor, a vapor também, e o carro movido ao ciclo Otto, é claro que o transporte terrestre, né, mais barato e mais utilizado ainda era o de tração animal. E assim surgiu o primeiro bonde no Brasil, puxado a cavalo e não motorizado ainda. Esse bonde ele se chamava Santana e fazia ali o transporte das pessoas, marcando, né, mais uma evolução no sistema de transporte aqui no nosso país. Em 1885 a gente tem um outro marco também, não no Brasil, mas um marco mundial, né, que foi a criação da bicicleta, mas assim, para chegar até o Brasil, né, a gente sabe que leva aí um tempo, mas em 1885 ela estava sendo criada por um inglês. É claro que também quando a gente fala de criação, assim, a invenção da bicicleta, a invenção da moto, a invenção do carro, essas invenções elas iam acontecendo paralelamente em vários locais do mundo. E aí, obviamente, que é aquela velha história, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quando a gente fala em datas, assim, de invenção da bicicleta, invenção do automóvel, é sempre importante a gente ter em mente que, assim, estava sendo inventado num lugar, mas tinha outra pessoa do outro lado do mundo que também estava pensando a mesma coisa, que também estava inventando ali a mesma solução. E aí o que a gente tem, muitas das vezes, é a informação daquilo que foi registrado historicamente, né? Seja patenteado, ou que tenha saído, sei lá, na imprensa, enfim. Então a gente tem que ter sempre em mente, né, quando estuda a história, e especificamente falando aqui a história da evolução dos veículos, entender, né, que as invenções, né, elas vão acontecendo paralelamente. E aí não dá para a gente falar, por exemplo, na invenção das motos, das motocicletas, sem passar pela invenção da bicicleta, porque ela surgiu primeiro, né, o veículo de duas rodas, de propulsão humana, para depois a evolução da bicicleta. Isso tudo em 1885. Passando aqui, depois dando um pulinho, né, para 1886, depois eu leio os comentários, tá, pessoal? Tô vendo que tem umas pessoas comentando, mas depois eu volto, aí eu consigo visualizar. Um outro marco que eu trago aqui para a nossa aula de hoje, em 1886, esse eu acredito que muita gente aqui já até saiba, né, um alemão, e eu vou falar o nome dele aqui e eu tenho certeza que vocês vão saber o que ele inventou, né? Ele chamava Carl, né? Tipo um Carlo da vida, Carl Benz. Alguém chuta aí o que ele inventou? Carl Benz. Ele solicitou uma patente, e por isso que eu falo, né? Existiam outras pessoas no mundo criando aí, fazendo essa invenção. Mas alguém teve a atitude de ir lá e solicitar uma patente, comprovar que o que ele estava inventando era algo novo, era algo diferente. Então, em 1886, ele tem um documento, se vocês conseguem acessar também esse documento aí no Google, que comprova, né, a solicitação de patente dele, e que está registrado na Unesco, primeiro carro criado, exatamente, que está registrado na Unesco como Patrimônio Documental, Memória do Mundo, é uma espécie de uma certidão que comprova ali o nascimento do automóvel. Então é um registro histórico que existe, que está lá, está registrado na Unesco, que a gente consegue ter acesso a esse documento, que é a patente solicitada pelo Carl Benz. E a partir dali, né, quer dizer, mesmo aqueles que estavam criando o automóvel
talvez até já tivessem criado, né, em outro momento, mas ele que de fato fez essa solicitação da patente. Bem, então assim, fechando aqui essa parte do primeiro, do segundo reinado, de toda esse momento histórico que a gente estava vivendo, tudo isso foi ganhando força, né? À medida que o tempo foi passando, obviamente, as vias elas começaram a ficar mais estruturadas, né? Os veículos eles foram ficando cada vez mais tecnológicos. Essa palavra não tem problema nenhum usar, né? Porque às vezes a gente fala de tecnologia e todo mundo só consegue hoje imaginar que tecnologia é inteligência artificial, mas nada disso, né? Um tênis é um tipo de uma tecnologia, um óculos é uma tecnologia. Então, os carros, eles iam, né, à medida que o tempo passava, e ficando mais tecnológicos mesmo, né? E aí, para fechar esse bloco histórico aqui da nossa aula de hoje, vamos pular para 1891. Então, desde que o carro lá, o Carl Benz, ele patenteou, né, o automóvel dele, que era 1886. A gente pula para 1891, foi quando o brasileiro, acho que também muitos de vocês conhecem essa história, né, o Alberto Santos Dumont, esse conhecido de todos nós, né, considerado aí o pai da aviação. Ele foi a pessoa que importou o primeiro automóvel para o Brasil nesse ano, 1891. E aí, a partir daí, eu brinco, né, que ele abriu a porteira, porque a partir daí o número de veículos chegando ao Brasil, ele não parou de crescer nunca mais, né? Então, assim, desde essa época, o número só cresce, 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 e a gente vai sentindo naturalmente, né, o peso desse crescimento aí com a quantidade de congestionamentos, mesmo em cidades que, mesmo em não capitais, né, em cidades às vezes pequenas, a gente vê um grande problema. Gente, 1891, primeiro automóvel trazido por Santos Dumont no Brasil, e a partir dali, né, a coisa começou a crescer ainda mais, mas nada ainda de se falar em qualificação dessas pessoas, porque assim, o cara trouxe lá o automóvel para rodar no Brasil. Carteira de motorista, não tinha, porque tudo que é novo, né? Como é que você utiliza isso? Não, eu pego, faço isso aqui, faço aquilo ali, pronto. Não tinha regulamentação ainda a respeito. Então, seria muita ingenuidade da nossa parte achar que nessa época se falaria em educar motoristas, mas já era um problema. Embora não tivesse, né, esse pensamento em trabalhar a educação para o trânsito já era um problema, porque você tinha cavalo andando na rua, depois você começou a ter carruagens, né? E aí depois você teve o carro a vapor, aí você tem o automóvel. Bom, peraí, isso acaba sendo um inconveniente mesmo para a cidade que está acostumada a andar a pé, para cidades, né, para o país que está acostumado a andar a pé. E aí, de 1891, que foi quando veio esse primeiro carro, né, esse carro trazido aí por Santos Dumont, até a gente começar a produzir automóveis em massa aqui no Brasil, não vou fazer os cálculos não, mas só vou falar de um ano para o outro, né? Mas 1891 para 1956 no Brasil. Então a gente só começou a fabricar, de fato, veículos aqui em 1956, e aí, claro, isso tornou-se, né, um mercado extremamente valioso e importante para o nosso país, né? E o último dado que eu quero para fechar aqui eu sempre ouvia as pessoas falando, né, do primeiro acidente, do primeiro sinistro. Sempre que eu falar que acidente, tá, pessoal, vamos colocar entre aspas, porque assim,
Nós já discutimos essa palavra. Então, de vez em quando eu falo acidente, até porque naquela época não se falava em sinistros de trânsito, falava-se em acidente. Então, eu sempre ouvi falar que o primeiro acidente foi aquele registrado com Olavo Bilac lá em 1897. 1897. Não sei se vocês já ouviram essa história, que o Olavo Bilac foi lá, pegou o carro e bateu numa árvore e assim ficou-se registrado o primeiro acidente no Brasil. Tá, até aí tudo bem, eu até repassava esse tipo de informação, mas nessa pesquisa que eu fiz para desenvolver esse material, esse conteúdo, eu achei, nem me perguntem como, tá? Mas é porque eu sou tão minuciosa assim na pesquisa, mas eu achei uma notícia no jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Era um jornal que foi publicado em 1890, então antes desse registro que a gente tem, que é 1897, tá? Do caso do Olavo Bilac. E aí, nesse jornal, eu tenho até a imagem dele, ela vai pro meu livro. Nesse jornal, ele fala de um acidente que aconteceu em 1890, no Rio de Janeiro. E ele diz assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar e ler. A notícia, né, é de que houve um encontro entre uma carroça e um carro particular que resultou no esmagamento da mão direita do condutor da carroça. Saiu essa matéria nessa Gazeta Notícia em 1890, então 7 anos lá do caso do Olavo Bilac, e que é um sinistro de trânsito. Lembra do conceito de sinistro de trânsito? É um acidente que envolve pessoas e que tem ao menos um veículo em via terrestre. Então, historicamente, pode ser que tenha existido até outros sinistros de trânsito anteriores e que não foram registrados e que sequer foram noticiados, como foi o caso desse, né? E aí tem o registro, tem no Diário Oficial lá a imagem, né, a foto dessa notícia no jornal. Então fica aí mais uma curiosidade, na verdade, né, algo que foi apurado ali, foi encontrado, né, de uma maneira até nem inesperada, digamos assim, mas para a gente poder falar sobre o primeiro acidente registrado aqui no nosso país, 1890, certo? Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje, prometi e vou continuar mantendo essa promessa de sempre ter esse momento curto aí, de no máximo 30 minutos. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, não sei, não vi se tinha perguntas, tá? Mas, ó, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente continua a falar. Deixa eu só dar um recadinho para vocês. Amanhã, infelizmente, eu não vou conseguir fazer aula ao vivo. Eu falei que eu estaria com vocês todos os dias às 19h e eu vou estar. Então, a próxima aula, que seria a aula de amanhã, eu já vou gravar e aí eu vou deixar amanhã às 19h, eu vou colocá-la aqui no Instagram para que vocês possam acompanhar também. Eu estou em Brasília e o único horário que tinha de voo para eu voltar para Belo Horizonte era nesse horário, então não tem condições nem de fazer. Se tivesse internet boa no avião, eu poderia até fazer, mas não é o caso. Então, já justificando, mas a gente vai se encontrar de toda forma, não vai ser ao vivo, mas eu estarei lá com a aula. E depois, no sábado, continua aí na sequência para vocês, tá bom? Tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Vi que o Gustavo falou que é instrutor de trânsito há 10 anos. Temos que nos atualizar. Eu comecei como instrutora, viu, Gustavo? Comecei num centro de formação de condutores.
Na verdade, comecei como recepcionista e aí depois eu fui para a sala de aula, virei instrutora teórica, depois comecei a trabalhar com a prática de direção também e posso dizer, sou apaixonada pelo tema. E claro, a gente tem que se manter atualizado sempre mesmo, está certíssimo.